Será que é errado ser rico? Será que quem tem dinheiro não vai para o céu? Será que dinheiro é do diabo? Enfim, qualquer outra coisa, qualquer crença que seja relacionada a dinheiro, será que isso é verdade? Será que faz sentido isso? É isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Sinceramente, esse é um vídeo que eu relutei um pouco a fazer pelo tema, né, mexer em algumas questões que normalmente a gente não fica muito satisfeito, né? Mas eu me senti na obrigação de fazer. Acho que é um tema importante e muitas das dificuldades que as pessoas enfrentam na vida hoje são por causa dessa crença. Então, eu resolvi realmente fazer esse vídeo e espero que, né, não sei se você vai compartilhar da minha opinião no vídeo ou não, isso aí é indiferente porque cada um tem a sua opinião. Eu espero que você interaja aqui comigo, tanto positivamente como se também a sua opinião for o contrário, deixa aqui embaixo o que você acha do que eu vou conversar com você aqui, tá? No vídeo passado eu falei sobre paradigmas, né, como que eles influenciam a sua vida, e esse vídeo é um vídeo de uma pequena série que eu vou fazer com quebra de paradigmas, que são os principais paradigmas aí que as pessoas têm. Tá? Então eu vou fazer ele também em forma de apresentação aqui no computador e espero aí que você aproveite ao máximo o conteúdo. Bom, então vamos agora falar aqui sobre os paradigmas relacionados a dinheiro. Eu sei que é um assunto delicado, assim, quando vai falar de dinheiro, né, normalmente é um assunto que ninguém gosta de falar e tal, então eu acredito que pode ter algum tipo, pode ter quem não goste, enfim, do que eu vou comentar aqui, mas o meu objetivo realmente é trazer para você, né, é claro, o meu entendimento, não sou o dono da verdade, e você tem todo o direito de comentar aí embaixo se você discorda, alguma coisa assim, mas segundo alguns estudos, né, e pessoas realmente que eu sigo, eu quero realmente mostrar aqui para você como você pode se livrar desse paradigma relacionado a todos, né, relacionados a dinheiro, que dinheiro é do diabo, quem é rico não vai para o céu e enfim, algum outro tipo de paradigma que seja relacionado a isso, tá? Então, no vídeo passado eu já falei exatamente o que é um paradigma. Se você tem dúvidas, vou deixar o link aqui embaixo, volta lá no vídeo para você ver. Mas basicamente o paradigma é uma verdade que é 100% verdade, mas apenas na sua cabeça, né? Algo que foi implantado muito provavelmente quando você era criança, então, e que com certeza impacta a sua vida por um longo tempo, talvez até a vida toda, né, se você permitir, tá? Então, a primeira coisa é, de onde que vem esse paradigma, né? Então, não é uma coisa, vamos dizer, inventada, esse paradigma de que o dinheiro é do diabo, ou quem é rico não vai para o céu. Ao meu ver, é um entendimento errado ou precipitado, vamos dizer assim, do que é falado nas escrituras, né? Então, primeira coisa, vamos ver aqui alguns versículos que, se a gente for analisar eles separadamente, eles pelo menos tendem a confirmar esse paradigma ou essa crença, né? Então, primeiro é aqui o de primeira carta a Timóteo 6:10. Então, a primeira carta a Timóteo 6:10. Então, essa carta foi escrita por Paulo, né, chamado de apóstolo Paulo, e ela foi escrita a Timóteo, né? Timóteo era companheiro, né? Ele era bem mais jovem que Paulo, e Paulo escreveu essas cartas depois, quando eles já não estavam mais juntos, para instruir Timóteo, né? Para ajudar aí Timóteo a seguir fazendo um bom trabalho, né? Fazer aquilo que ele já tinha aprendido com Paulo. E uma das coisas que ele instruiu, né, numa dessas cartas, está aqui em 1 Timóteo 6:10, que diz assim, ó: porque o amor ao dinheiro é raiz de todo tipo de coisas prejudiciais, e alguns, empenhando-se por esse amor, foram desviados da fé e causaram a si mesmos muitos sofrimentos. Então, esse foi o conselho. E se a gente for ver, especialmente na parte inicial, né, fala, porque o amor ao dinheiro é raiz de todo tipo de coisas prejudiciais. Então, essa parte, se a gente for analisar esse versículo separadamente, ele pode confirmar essa crença, né, de que o dinheiro, enfim, né, as crenças que nós já estamos comentando aqui.
Um segundo versículo que pode confirmar isso, se analisado separadamente, está aqui em Mateus 6, 19 ao 21. Então, aqui já é a fala de Jesus, né? Ele estava lá falando, né, para as pessoas lá no Sermão do Monte, né, o Sermão da Montanha, como alguns conhecem, dando várias, vamos dizer assim, vários conselhos realmente de como devemos levar a nossa vida, né? E um dos conselhos que ele deu está aqui nos versículos 19 ao 21, que diz assim: parem de acumular para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde ladrões arrombam e furtam. Em vez disso, acumulem para vocês tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então, essa passagem aqui de Jesus também, se analisada separadamente, pode confirmar essas crenças, né? E também aqui no livro de Lucas 18, 22 e 23. Lucas 18, 22 e 23, uma passagem também bem conhecida, né? Aqui mostra um jovem, né? Um jovem que foi chegar a Jesus e falar para ele, para Jesus falar para ele o que ele precisava fazer para ter a vida eterna, né? Aí Jesus falou com ele: olha, você conhece, né, os mandamentos, não cometer adultério, não assassinar, não roubar. E ele falou: não, já faço tudo isso. E aí Jesus foi e falou para ele que deveria fazer algo, né? Então está aqui nos versículos 22 e 23, olha. Ao ouvir isso, né, ou seja, quando Jesus ouviu que o homem já fazia tudo aquilo, Jesus lhe disse: ainda há uma coisa que falta a seu respeito. Venda tudo o que você tem e distribua o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, e venha ser meu seguidor. Quando ouviu isso, ele ficou profundamente triste, porque era muito rico, né? Então, esse versículo também mostra aí, né, que esse rapaz, pelo que aparenta, né, realmente por ele ter muitas propriedades, ele não quis continuar ali seguindo a Jesus, enfim, fazer aquilo que Jesus havia orientado, né? Então esses versículos, eles confirmam, vamos dizer, essa crença, né, de que realmente a pessoa ser rico, enfim, é errado. Mas eu separei aqui alguns outros versículos que já faz a gente, claro, considerar esses versículos de agora como importantes, e depois eu vou dar a minha opinião de o que eles querem mostrar pra gente, mas de que não é uma coisa tão simples assim como é do diabo ou é errado e, enfim, outras crenças, né? E o primeiro versículo, né, que a gente vai considerar que mostra isso, essa evidência de que não é tão simples assim, vamos dizer, é que em Jó 42, 10. Né? Então, só para contextualizar aqui, né, esse livro de Jó fala que Jó sofreu, enfim, muitos problemas, né, problemas de saúde com ele, perdeu todos os 10 filhos, ele era um homem muito rico, perdeu tudo que tinha, né? Então, praticamente todo esse livro de Jó fala sobre essa dificuldade que Jó sofreu, né? Tanto que ele é um grande exemplo aí, né, para pessoas que passam por muitas dificuldades. Aí, em Jó 42, 10, a gente lê o seguinte: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. E mais aqui embaixo, nos versículos no versículo 12, diz assim, olha: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, né? Então, e aqui fala sobre ele ter outros filhos e tal, né? Mas o ponto principal aqui é o seguinte: Jó, ele perdeu tudo, né? Enfim, sofreu lá uma tentação, né? Como mostra
todo o relato, mas quando, vamos dizer, acabou ali todo aquele sofrimento, né, o relato diz que ele foi recompensado por Deus com o dobro de tudo o que ele tinha, inclusive nas questões financeiras, né? Então, aqui no versículo 12, fala de ele ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois. Na época, né, a riqueza da pessoa, tanto que lá no comecinho do livro de Jó fala que ele era um dos homens mais ricos da terra, a riqueza da pessoa era medida por quantos bois ele tinha, quantos camelos, quantas ovelhas, né? Então, é como se Jó, se fosse nos dias de hoje, vamos dizer assim, é como se Jó tivesse perdido R$ 1.000.000 e depois ele fosse abençoado por R$ 2.000.000, né? Seria exatamente a mesma relação. A diferença é que na época eram bois, camelos, enfim, né? Então, esse é o primeiro relato. O segundo deles está aqui em 1 dos Reis, o capítulo 3 e o versículo 13. 1 Reis 3:13. Vamos contextualizar aqui para não, né, ficar só aqui o versículo. Aqui já entra, vai falar sobre Salomão, né? Então Salomão era filho de Davi e ele ia substituir Davi, né, no trono. E o começo do relato fala que Salomão amava a Deus, né, que ele fazia realmente o que era direito. Então Deus apareceu a Salomão num sonho e falou para ele o seguinte: olha, Salomão, peça o que você gostaria que eu te desse. O que você gostaria? Pode pedir qualquer coisa, né? E aí Salomão pediu sabedoria, né? Então ele pediu que ele fosse um bom rei, que ele soubesse realmente julgar bem as pessoas, enfim, né? O trabalho que ele ia ter como rei. Então isso foi uma atitude muito nobre, vamos dizer assim, porque normalmente, né, quando se fala peça o que você quiser, a pessoa pede uma coisa pessoal, né? Ela pede dinheiro, riquezas para ele mesmo, né? Não foi o que Salomão fez. Então, aqui no relato mostra qual foi a resposta de Deus para ele, no versículo 13. Diz assim: além disso, vou dar-lhe também o que não pediu, tanto riquezas como glória, de modo que não haverá nenhum outro rei igual a você durante a sua vida. Então, aqui mostra que Salomão, além da sabedoria que ele receberia, né, e Salomão é muito conhecido aí por ter sido realmente um rei muito sábio, aqui é dito, né, que Deus lhe daria, além da sabedoria, riquezas e glória, né? Então, já dá para a gente entender, se realmente a riqueza fosse algo do diabo, por que Deus daria riqueza para Salomão, né? Fica uma coisa um pouco aí estranha, né, da gente entender se realmente fosse assim. E o terceiro relato que eu gostaria de mostrar aqui para você está aqui em Ageu 2, 7 e 8. Então, de novo, só para contextualizar, aqui, segundo mostra o relato, né, o rei da Pérsia tinha libertado ali o povo de Deus, né, que eles estavam presos lá em Babilônia, e aí eles retornaram para Jerusalém e eles iriam fazer a reconstrução do templo, né, que estava ali em ruínas. E como eles, né, voltavam aí ficaram presos lá por muito tempo, todos eles tinham uma situação financeira muito difícil e tal. Então se questionou ali se realmente seria possível, como é que eles teriam recursos para reconstruir ali o templo, né? Então, aí no livro de Ageu 2, 7 e 8 é dito o seguinte, olha, é como se fosse Deus dizendo, né? E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então, para mim, esse é um dos versículos mais claros, né, com relação a isso. Quando aí no versículo 8, né, diz, minha é a prata e meu é o ouro, é muito evidente que tudo, absolutamente tudo que existe na terra pertence a Deus. Inclusive, no caso aí da prata e do ouro, se fosse hoje, novamente, embora exista, mas se
Se fosse hoje, seria o dinheiro. É como se ele dissesse, olha, o dinheiro, todo o dinheiro é meu, né? Então, o que este e os outros versículos mostram? Que se a gente disser que o dinheiro pertence ao diabo ou que quem é rico vai para o céu, não pode ser uma verdade, porque se fosse, Deus não diria que o dinheiro, que a prata e o ouro pertencem a ele não daria riquezas para Jó, ele não daria riquezas para Salomão, tá? Isso é um ponto. Então, como que a gente entende essa questão assim com relação ao dinheiro? O que esses primeiros versículos, né, 1 Timóteo, Mateus e Lucas mostram para nós muito claramente é como o dinheiro usado de maneira errada pode ser um grande problema. E isso é a pura verdade, né? O grande problema está em, como é dito lá em 1 Timóteo, se a pessoa amar o dinheiro e colocar ele acima de todas as outras coisas, colocar o dinheiro, né? A pessoa coloca o dinheiro acima da família, então ele só trabalha, ele não passa tempo com os filhos, ou ele só trabalha e não tem nenhuma atividade relacionada ao lado espiritual. Isso, obviamente, vai ser um problema, é claro. Então, a questão não é ter ou não ter, a questão é como eu uso o dinheiro. Isso é o ponto principal que esses versículos querem mostrar. E uma coisa além disso, né? Uma coisa que é muito importante, está muito claro, é que o dinheiro em si, ele não vai trazer felicidade alguma. A pessoa ter dinheiro pura e simplesmente não vai trazer felicidade, né? E isso foi comprovado pelo próprio Salomão. Se a gente for considerar o relato dele, né, em Eclesiastes 2, 11, né, no capítulo 2, ele fala todas as coisas que ele conquistou, e no versículo 11 ele fala que tudo foi um esforço para alcançar o vento. Ou seja, ele ter se empenhado demais por coisas materiais, para ele, no final da vida, não valeu de nada, tá? Então, o que eu gostaria, né, de compartilhar aqui com você é essa visão, né, pelo menos no meu entendimento, e você tem, lógico, todo o direito de ter um entendimento diferente, mas ter ou não dinheiro não é o que faz uma pessoa ser fiel a Deus ou não. Não tem absolutamente nenhuma relação. A questão é, a pessoa que tem muito dinheiro, ela pode ser tentada a achar que o dinheiro dela compra tudo, que ela não precisa de mais nada, porque ela já tem muito dinheiro. Isso pode acontecer. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas pode. Então, a pessoa que tem muito dinheiro, tem essa intenção, ela vai ter que tomar muito cuidado com relação a isso. E também tem que estar muito claro, muito claro, de que ter dinheiro, propriamente dito, e felicidade não quer dizer nada, não quer dizer que ele vai ser feliz. O que não quer dizer também que ele vai ser infeliz, né? Não quer dizer, então a pessoa que tem muito dinheiro, ela é infeliz, ela não tem... Não, tem muitas pessoas que têm e conseguem também a felicidade. Beleza? Eu espero ter conseguido passar aqui para você realmente da melhor forma possível o meu entendimento com relação a esse assunto. Deixe um comentário aqui embaixo falando o que você achou, se você concorda, se discorda, se achou que eu falei alguma bobeira. É claro, como eu comentei aqui, esse tipo de assunto é um assunto às vezes um pouco delicado, né, de a gente mexer, mas enfim, eu acredito que seja importante, então é bom para mim saber o que você acha sobre isso. Beleza? Se você gostou, dá aqui um joinha, se não, pode colocar que não gostou também e se inscreva aí no canal também para você receber os novos vídeos que eu fizer. Beleza? É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo.